Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 103. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mais uma vez. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua graça e misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por consumar esta obra tão gloriosa, que nos faz estar aqui, vivendo, ó Deus, em novidade de vida. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco e nos dê entendimento da sua palavra, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Teve um dia que eu estava naqueles dias já cansado. Viu aquele dia que você não está com muito ânimo para fazer muita coisa. Aí eu estava no meu quarto, até então eu estava estudando e eu tinha parado, e eu estava lá olhando para o teto. Aí a minha menina veio, Isabela, aí sentou no meu colo, aí eu comecei a mostrar algumas fotos para ela, né? Ela gosta muito de ver foto, e eu fui mostrando algumas fotos para ela. Eu achei uma pasta lá, que tinha foto do período em que eu e Valéria estavam namorando, né? Nós vamos agora, esse ano, para 14 anos de casado. Então, um período que a gente estava namorando. Aí a gente foi vendo aquelas fotos, eu fui mostrando para ela, e eu fui subindo, aí passou pelo período do noivado, o dia do casamento, e várias fases que a gente viveu e foi vivendo até os dias de hoje, com o nascimento da Isabela. E quando eu fui vendo tudo aquilo, eu confesso para os irmãos que tem coisas que Deus fez em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que eu nem me lembrava mais. Mas quando eu fui vendo aquelas fotos, eu pude relembrar muita coisa, né? E engraçado que mais ou menos uns 2, 3 meses antes, a Valéria fez a mesma coisa, vendo fotos, e nas fotos ela conseguiu ver e lembrar de coisas que Deus tinha feito na vida dela, na nossa vida como casal, como família. E depois de ver todas aquelas fotos, eu confesso que meu coração encheu de alegria, porque às vezes na vida cristã a gente costuma ficar um pouco desatento com algumas coisas, né? Se a gente for levando na correria da vida, do dia a dia, chega uma hora que a gente começa a deixar muita coisa passar desapercebida. Confesso assim, que foi um momento para mim assim, muito bom, um momento maravilhoso, onde eu pude relembrar tantas coisas que Deus tinha feito. Minha esposa, um dia, ela pegou uma caixa e a gente picou um monte de papel. Ela disse: vamos escrever todas as respostas de oração que Deus já nos deu. Parece uma coisa até infantil. Eu falei: deu uma risadinha. Você falou: né, deixa para a Isabela fazer isso. Ela disse: não é infantil, vamos escrever. E eu fui escrevendo junto com ela. Isso aqui, teve isso. Quando eu fui olhar a caixa estava cheia. E nesse buscar, sabe, na mente, respostas de oração, que o Senhor, Ele tinha nos respondido, mais uma vez a gente se lembrou de tanta coisa que Deus tinha feito, que a gente simplesmente nem se lembrava mais, né? E a gente se emocionou junto, foi um momento maravilhoso. Eu estou contando isso por quê? Porque tem hora que na vida cristã a gente tem que parar para fazer essas reflexões sobre a nossa vida. A gente vai vivendo, irmãos, num ritmo tão acelerado, e às vezes você se torna uma pessoa tão cansada, tão desatenta, tão desapercebida, que a única coisa que resta na nossa frente, às vezes devido ao cansaço, é um monte de murmurações e reclamações. E a gente
tende a esquecer o que Deus já fez e está fazendo. E é bom que a gente às vezes pare para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. O que Deus já fez, o que está fazendo, o que é necessário mudar, e seja lá qual for a reflexão que você precise fazer. O salmista aqui, Salmo 103, no verso 1 e 2, ele está fazendo uma reflexão. Olha aí, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com quem aqui? É uma oração ao Senhor? Não, é uma conversa com a própria alma. Isso é uma maneira de fazer uma reflexão. Então, essa conversa com a própria alma do salmista é o ato de fazer uma reflexão. E ele está conversando com a sua própria alma. Eu tentei até buscar alguma coisa no contexto, qual é o contexto do Salmo 103, mas o Salmo 103 em si é um pouco difícil de achar alguma coisa do contexto dele, né? Mas eu achei interessante que no Salmo 116, pois deixa sempre marcado o 103 aí. No Salmo 116, no verso de número 7, ele faz a mesma coisa que ele está fazendo no Salmo 103, uma conversa com a sua alma, uma reflexão. Verso 7 ele diz assim: volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Né? Só que antes dele chegar no verso 7, olha o verso 1 aí, Salmo 116 ainda. Ama ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. E no verso 3 ele diz assim: os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Aí no 7 ele diz: volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então provavelmente lá no Salmo 103, provavelmente o salmista esteja fazendo a mesma coisa, bem provável que ele está conversando com a sua alma e fazendo uma reflexão devido a alguma circunstância que ele estava vivendo, né? Não sei se talvez ele estava caminhando para o mesmo lado de Asaf, né? Onde Asaf, lá no Salmo 73, é isso, né? Salmo 73, ele vai dizer: os meus pés quase se desviaram. Mas alguma circunstância ele está vivendo, que ele agora encontra uma necessidade, ele vê a necessidade de fazer essa reflexão e conversar com a sua própria alma. Então, uma primeira coisa que eu aprendo, que é necessário que a gente faça isso na nossa vida cristã, justamente porque a vida cristã não tem nada a ver com aquele hino que agora é só vitória, agora é só... Não tem a ver com aquilo, aquilo não é cristianismo. Ou qualquer um desses outros hinos ou pregações que existem por aí, triunfalistas, né, dizendo que agora a coisa vai ir maravilhosamente bem, né, e que nós não teremos angústias ou coisa desse tipo. Quer ver para você ver? Acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 6, capítulo de número 4. A partir do verso número 8.
Olha o que Paulo escreve aí: em tudo somos, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, ele está dizendo que, ainda que não as circunstâncias não causem destruição final na vida do cristão, mas ele diz que o cristão passa por algumas coisas adversas, né? Tem uma lista em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 11, né? Onde Paulo aí vai dar é como se ele estivesse dando um currículo da sua vida cristã. Ele vai dizer: 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, na cidade, em perigo entre o deserto, perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então ele está descrevendo a vida cristã. Então ele está dizendo que a vida cristã, uma vez que eu não sou destruído, uma vez estando no Senhor, nós jamais seremos destruídos, mas ele diz que a gente passa por angústias e passa por tribulação, né? Volta um Salmos 103, tenho certeza que você que está aqui dentro hoje, pode dizer que já passou alguma coisa adversa, alguma coisa que talvez te fez sofrer. Mas o salmista, então, ele vai fazer essa reflexão diante da circunstância que ele está vivendo. Se for uma circunstância semelhante à do Salmo 116, onde ele diz que tanto a morte quanto o inferno havia cercado ele. Então ele vai conversar com a própria alma, ele ora a Deus, ele busca a Deus e depois conversa com a própria alma, como se a sua alma tivesse ficado perturbada. E ele então chega para a sua alma e diz assim: volta para o seu repouso. Ele faz uma lista de coisas e diz assim: deixa eu te descrever algumas coisas que parece que você esqueceu algumas coisas. A conversa entre ele e a alma dele, ele diz: olha, eu preciso te dar uma lista de coisas aqui, porque parece que você está esquecendo algumas coisas. E ele começa a conversar com a própria alma, fazendo essa reflexão, e ele vai destacar inúmeras coisas que nós vamos compartilhar aqui agora. Mas é uma coisa muito interessante, porque lembra da parábola do filho pródigo? Lá no Lucas 15, olha, vamos lá, Lucas 15, parábola do filho pródigo. Lucas 15. Lembra como é a parábola? Você tem o filho mais novo, ele quer ir embora da casa do pai, ele pega tudo, ele vai pegar tudo que ele tinha direito, a parte dele na herança, e ele vai embora, né? E na parábola diz, o Senhor contando, ele diz assim que esse jovem, com toda aquela parte na sua herança que ele tinha ali, ele gastou tudo, e torrou tudo em uma vida dissoluta, bebedeiras, prostituições, e etc, 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 e acabou o seu dinheiro. Quando acabou o seu dinheiro, coincidiu que naquela terra havia fome, né? Então ele está sem dinheiro e a terra está padecendo fome, e o único emprego que ele encontrou foi o emprego de cuidar de porcos. E nesse cuidado de porcos, ele teve o desejo, não diz que ele comeu com porcos, mas diz que ele desejou. Houve nele o desejo, a fome era tanta, a escassez era tanta, que ele desejou comer a mesma lavagem dos porcos. Aí no verso 17, Lucas 15, 17, diz assim: então, caindo em si, disse. Ele disse para quem? Para ele mesmo. Chegou a hora que ele não teve como fugir, ele teve que fazer uma reflexão.
E ele começa a conversar consigo mesmo. E diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E no verso 20, depois de fazer a reflexão, o que ele faz? Levanta e vai pôr o plano dele em ação. Então ele faz uma reflexão, ele diz: olha a minha situação, eu ofendi meu pai, eu ofendi os céus, eu estou nessa situação agora desejando comer com porcos. E ele começa a conversar consigo mesmo e diz assim: meu pai, ele tem abundância de comida, e eu aqui padecendo fome. Não, eu vou lá no meu pai e eu vou dizer assim. E ele já conversou sozinho? Acho que todo mundo conversa sozinho, não conversa? Né? Você já foi pego conversando sozinho? Cara, é horrível. É horrível. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, e onde eu ficava, eu operava uma máquina, onde eu ficava ali, eu ficava sozinho demais. A outra pessoa estava longe de mim, estava lá na frente. E eu sozinho eu aproveitava, então eu conversava muito. Às vezes eu ficava pregando, sabe? Às vezes eu ficava citando versículos bíblicos, né? Porque na época eu era pregador na época, então eu tinha que estar sempre, né, tentando, o que eu posso pregar agora? Aí eu ficava pensando aquilo e eu ficava gesticulando. Na hora que eu ia ver, já viu quando eu estou pregando que a veia sobe, né? O rosto fica vermelho? Então, ficava do mesmo jeito na máquina. Aí de repente meu chefe passava e parava. Ficava assim: você está bem? Estou bem, estou bem. Esquenta não que eu estou bem. Então acho que todo mundo conversa consigo. Esse aqui é de uma forma bem mais útil. Ele está falando consigo mesmo: eu vou ficar aqui, sendo que o meu pai tem abundância de comida? Ele disse: não, isso é refletir, isso é refletir. Isso é o que diz lá em Lamentações, de Jeremias. Depois do livro de Jeremias, tem Lamentações. Antes de Ezequiel. Tem um livro aí de Lamentações, capítulo 3. Acho que é o verso 21. Capítulo 3, verso 21. Lamentações 3, 21. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. O livro de Lamentações é a descrição de como ocorreu e da ruína que ficou o povo de Israel após a invasão babilônica. Então, quando o Babilônia invade ali Jerusalém e destrói a cidade, aquela coisa toda, aí depois de Jeremias vai escrever esse livro, e ele vai descrever como que isso ocorreu, como que aconteceu, qual era a situação do povo, e no meio disso ele escreve isso aqui que a gente acabou de ler. Em algumas traduções vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? O que ele está fazendo? Ele está dizendo: eu preciso fazer uma reflexão, e eu preciso, diante desse caos que eu estou vendo na minha frente, estou descrevendo nesse livro, eu preciso fazer uma reflexão, e nessa reflexão eu preciso trazer à memória as coisas que me dão esperança, né? E uma das coisas que ele vai citar é o verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim. Então, é uma das coisas que ele vai refletir. Ele disse: eu estou vendo toda essa ruína, mas eu ainda creio que Deus é misericordioso, e Ele vai usar de misericórdia conosco. É uma forma de fazer uma reflexão. Então, tome esse cuidado, não vai viver a sua vida cristã, na sua correria do dia a dia, né, como se a única coisa que importasse são os nossos afazeres diários. Nós temos coisas muito mais importantes. Volta no Salmo 103.
No verso 2 ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças dos seus benefícios, ou de nenhum de seus benefícios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para a alma dele assim: olha, o Senhor já beneficiou tanto você, que você não pode se esquecer disso. E como se ele conversasse com a alma, como se a alma perguntasse assim: então me fale alguma coisa aí. Quais são os benefícios do Senhor? E ele começa no verso de número 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, olha por onde ele começa. Ele diz: ó alma inquieta, ó alma perturbada, ó alma cansada, ó alma insatisfeita, ó alma murmuradora. Ele diz: não te esqueças disso, que Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. O que ele está fazendo aqui? Ele está considerando a graça de Deus por ele. Como é que você, ó minha alma, pode viver tão perturbada, tão inquieta, tão insatisfeita, se Ele perdoou as suas iniquidades? Como é que você pode viver de forma tão desanimada? Como que você pode viver de forma tão pacata, tão superficial, sendo que Ele perdoou todas as suas iniquidades e sarou todas as suas enfermidades? Pensa nisso. Eu imagino que a alma dele sofreu um impacto. Porque eu vou perguntar para os irmãos: se Cristo não tivesse perdoado os nossos pecados, e se Ele não perdoasse os nossos pecados diariamente, qual seria o nosso destino? Qual seria o nosso destino? Qual seria o destino da alma? E vamos lá, né, irmãos? E vamos lá, porque o pecado, ele não apenas nos lança para o inferno, mas ele nos traz perturbação enquanto nós estamos nessa vida. Daqui a pouco a gente vai ler isso, mas Paulo chega a dizer que o homem sem Cristo, o homem mundano, ele é sem Deus no mundo. Você já imaginou não ter Deus? Então a sua alma perturbada, de cara ela é impactada com esta verdade. E ele diz: alma, você não pode esquecer disso aqui. Ele perdoou todas as suas iniquidades. Ele mudou todo o seu destino. No verso 4 ele diz assim: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Olha para você ver, que redime a tua vida da perdição, ou que redime a tua vida da morte. Outras traduções vão dizer que redime, que livra a sua alma do inferno. Ele diz: ó alma ingrata e insatisfeita, ó alma que reclama, ó alma que reclama porque você mora de aluguel, reclama porque você não conseguiu isso, porque você não conseguiu fazer sua viagem, porque você não conseguiu comprar aquela roupa. Ó alma ingrata, Ele perdoou os seus pecados, Ele livrou sua alma da morte, Ele livrou sua alma do inferno, Ele mudou o seu destino eterno. Estávamos com um pé no inferno, mas ele diz: mas Ele te perdoou e te livrou dessa circunstância. Ó alma ingrata, lembre-se disso, alma ingrata. Que reflexão, né, irmãos? Que reflexão. Verso 5 ele diz assim, ó: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Em algumas traduções vai dizer assim: que enche a tua existência de bens.
Ele está considerando a graça de Deus como um impacto na sua vida, tanto na sua vida enquanto ele vive neste mundo, quanto na sua vida por vir. Veja que coisa gloriosa, irmãos, porque quando a graça de Deus vem até nós, ela não muda apenas o meu destino eterno, não é só minha situação na eternidade que vai mudar, mas ela muda a nossa situação agora. Ele diz: a tua existência é cheia de bens. A graça trouxe um impacto tanto aqui, como ela já impactou o seu destino eterno. A transformação tanto aqui, como haverá na eternidade. Quando entrarmos na eternidade, nós iremos para junto daquele que nos salvou. Lembra quando Pedro vai perguntar para o Senhor, Lucas 18, Mateus 19, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, eis que largamos tudo e te seguimos, que ganhamos com isso? Ele diz: 100 vezes mais nessa vida. E ele não está falando de ser rico, nada disso, não estou pregando isso. Ele está dizendo 100 vezes mais nessa vida, e também a vida por vir. Na vida por vir é a eternidade, a vida eterna na vida por vir. E ele diz: mas 100 vezes mais nessa vida. Em outro texto ele vai explicar melhor, ele vai dizer assim: você deixou pai, mãe, irmãos, ele diz: eu vou te dar 100 vezes mais, em pais, mães, irmãos. Não está falando de te enriquecer, de te tornar milionário, não é isso. Mas é uma forma de dizer que é o impacto da graça. A graça, ela impacta a nossa vida aqui, e muda de tal forma a nossa vida no porvir. E ele diz para a alma dele: você precisa refletir sobre isso, você precisa se lembrar disso. Diz: não esqueça de nenhum dos seus benefícios, não esqueça. Olha, eu não sei você, eu tenho para mim, pela vida que eu vivia, que se não fosse Cristo, tem gente que diz assim: não, eu estaria muito ruim hoje. Eu vou dizer para você, eu nem sei se eu estaria aqui hoje, eu nem sei se eu estaria entre os vivos, eu nem sei se eu estaria entre os viventes. Então a graça impactou-me de tal forma, que ela mudou a minha vida. Não só mudou o meu coração, Ele perdoou os meus pecados, Ele me purificou dos meus pecados, Ele continua me perdoando diariamente. Não só isso, mas eu olho hoje, irmãos, eu nunca pensei em ter família, nunca pensei. Quando eu era mais jovem, antes de converter, o meu pensamento era: um dia, vou comprar uma casa, vou ir morar sozinho e vou fazer o que eu quiser. Esse era o meu pensamento. Eu nunca passou na minha cabeça um dia se casar, nunca. Ter filhos? De jeito nenhum. Então Deus ainda nos abençoa com essas coisas. Deus nos dá esposa, filhos. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos coloca numa congregação, nos dá amigos crentes. Olha que coisa maravilhosa. Ele perdoou os nossos pecados, Ele curou a enfermidade, as nossas enfermidades espirituais, e Ele ainda nos encheu de bens nessa existência. O impacto da graça sobre nós. E Ele vai dizer para a sua alma: não seja ingrata, veja o que Ele fez. Talvez você não possa não considerar as mesmas coisas que eu, mas eu tenho certeza que se a graça de Deus te alcançou, você tem muito o que dizer do que Deus fez em você e do que Deus fez a você. Olha Efésios, disse que eu ia ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. A partir do verso 11. Ele diz aí: portanto,
Lembrai-vos de que vós outrora eras gentios na carne. Vocês eram pagãos, nós éramos pagãos, mundanos, depravados, e dá uma lista aí, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ele está dizendo, outrora vocês eram mundanos, chamados pelos judeus de incircuncisos, pessoas não eleitas, não participantes da graça de Deus, pagãos e um monte de outra coisa. No verso 12, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus. Olha para você ver, ele acabou de escrever o Weber, antes de Cristo, ele acabou de descrever você, antes de Cristo, sem esperança, e sem Deus no mundo. Mas no verso 13 ele diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então ele está dizendo, olha quem nós éramos, sem esperança, e sem Deus no mundo. Ele diz, mas agora não, mas agora pelo sangue de Deus, pelo sangue de Jesus, nós nos achegamos perto. Aquele pecado que havia nos separado de Deus, não é isso que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Ele diz, esse pecado que nos separou de Deus, agora ele purificou e nos perdoou, e diz, então essa distância agora, ela diminui. Nós estávamos distantes, mas agora nós estamos próximos. Quando na verdade a linguagem mais adequada é que agora nós estamos nele, não só próximo dele, mas agora nós estamos nele. Isso quer dizer que agora nós temos Deus. Isso quer dizer que agora nós temos esperança. Nós estamos vivendo dias tão angustiosos, irmãos. Tinha um rapaz contando que quando ele estava indo embora do serviço, ele passando em cima de um viaduto, um cara estava pendurado já do lado de fora para pular. Aí conseguiram conversar com ele lá e tiraram ele. Aí esse rapaz disse que tinha perguntado a ele por que ele queria fazer isso. Ele disse, não tem sentido viver. É isso que as pessoas estão começando a ver. Alguns vão desfrutar dos prazeres carnais, dizer que está muito bom, né? Daqui a pouco eles vão ver que essa coisa não é boa, nada. Mas já existem inúmeras pessoas que nem prazer nisso tem mais. As pessoas olham para a vida e dizem, qual que é o sentido disso? Por que está aqui? O que não é o caso do cristão. Porque nós temos Deus agora. E porque nós temos esperança, independente do que vai acontecer aqui, daqui para frente, ou que já aconteceu, não interessa, nós sabemos qual é o final da história, o triunfo de Deus e do seu povo, nós sabemos disso, e isso nos anima. Agora, pensa em alguém que vive e não tem essa esperança. É isso que o salmista começa a fazer, do verso 3 até o verso 5, ele está dizendo, você precisa se lembrar disso, alma. Por que tanta ingratidão? Por que esse desespero? Por que está cheio de medo? Por que essa angústia? Por que essa insatisfação? Ele diz, não se esqueça que Ele perdoa todas as suas iniquidades. Ele sara todas as suas feridas. E Ele enche a sua boca, a sua existência de bens. Volta no Salmo 103.
Agora o verso 6 e 7, ele vai continuar refletindo com a sua alma. Versos 6 e 7 diz assim: o Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. E no verso 7 ele diz assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Então do verso 1 e 2, ele está chamando a sua alma para uma conversa, e está dizendo para ela para se esforçar, para se lembrar dos benefícios que Deus já fez a ela. Então do verso 3 a 5 ele está considerando a graça de Deus. Do verso 6 e 7 ele vai considerar essa graça de Deus na história do seu povo. Então ele vai dizer assim, o Senhor, verso 6 e 7, o Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu tentei encontrar aqui, eu não achei, mas tem um salmo, eu acho ele maravilhoso. Quando o salmista começa, no salmo ali, ele começa a fazer perguntas a Israel. Ele começa a dizer assim: ó Israel, se não fosse o Senhor quando os seus inimigos o cercaram, se não fosse o Senhor quando isso aconteceu, e ele começa a trazer a história de Israel. Todas as circunstâncias adversas que Israel tinha passado, ele começa a fazer perguntas para o povo de Israel. Se não fosse o Senhor nesse dia aqui, hein, Israel? Lembra quando os seus inimigos te cercaram? Ah, se não fosse o Senhor nesse dia, hein? Lembra quando você viveu essas circunstâncias? Ah, se não fosse o Senhor nesse dia, hein? E ele começa a trazer a memória do povo de Israel, dizendo: vocês só estão aqui por causa dele. Ele começa a fazer agora a sua alma refletir sobre os feitos de Deus na história do seu próprio povo. E dizer: veja como Deus já livrou os seus antepassados. Veja como Deus já agiu nos seus antepassados. E agora ele está chamando a sua alma e dizendo para ela que o Senhor, ele faz justiça e retidão a todos os oprimidos, e diz assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele diz: o Senhor tem feito bem para você, e o Senhor tem feito bem isso na nossa história inteira. Porque é isso que Deus é. Porque é assim que Deus faz com aqueles que o temem. Paulo vai fazer uma coisa semelhante, mas é óbvio que isso é muito mais glorioso. Olha Romanos capítulo 8. No Salmo 103, ele está relembrando os feitos de Deus nos dias de Moisés. E ele vai lembrar a igreja aqui uma outra coisa, muito superior a Moisés. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Olha o verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja o que ele vai dizer aqui para a igreja em Roma. Ele vai dizer assim, que Deus, o Pai, nem o seu Filho Jesus ele poupou, antes o entregou. Não é isso que ele está dizendo aí? Entregou por quem? Por todos nós. Aí ele diz assim, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então lá no Salmo 103, ele vai dizer assim, olha, falando com a alma dele, você precisa se lembrar de como Deus fez notórios os seus caminhos a Moisés. E aqui Paulo está dizendo, vocês precisam se lembrar como Deus fez notórios os seus caminhos através de Cristo. Só para você ter ideia de uma coisa, a igreja em Tessalônica, né, quando os crentes começaram a morrer fisicamente,
eles começaram a ser sepultados, a igreja começou a questionar, falou assim, peraí, esse negócio está estranho, porque você falou que a gente ia para o céu, que Deus ia levar nós para Ele, mas agora está todo mundo morrendo, e aí? Como é que funciona isso? Ele diz assim, vocês não entenderam nada. Ele diz, vocês não sabem que esse mesmo Senhor, Ele virá nas nuvens? Ele diz, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e encontrarão com o Senhor nos ares. Ele diz, você acha que a morte é um problema para Ele? Ele diz, não importa se a gente morre agora fisicamente. Ele está dizendo, mas no futuro, quando Ele vier na sua glória, quem morreu em Cristo vai ressuscitar para encontrá-lo. Então aqui ele está dizendo, olha, pensem para você ver, como se agora nós falássemos com a nossa própria alma, dizendo assim, alma, preste atenção nisso, Ele entregou o Filho dele por você, o que de mais precioso Deus poderia entregar por mim, por você, se não o seu Filho? Tem alguma coisa, irmãos? Tem? Não tem. Ele entrega o seu próprio Filho por nós. Ele diz, e você está com medo dele não te dar as outras coisas? Você está com medo de morrer e ficar preso dentro do buraco lá do sepulcro? Ele diz, você servindo a Deus está com medo de morrer e se perder na eternidade? Ele, como assim? Se Ele já entregou o seu Filho por você, você acha que Ele não te dará as outras coisas? Se o seu próprio Filho já foi crucificado na cruz do Calvário, por mim, por você, Ele está dizendo, como é que Ele não vai cumprir o restante da promessa, ressuscitando-nos dos mortos, levando-nos para Ele? Ó alma ingrata, insatisfeita, Cristo morreu por você, e com certeza nos dará as demais coisas. Todo o seu plano, todo o seu propósito se cumprirá até o final, até que Ele venha em sua glória. Você consegue perceber como que nós somos tão mesquinhas? Você consegue perceber como que nós somos tão carnais? Você consegue perceber como que nós somos tão superficiais? Você consegue perceber como que nós somos tão medrosos? Veja o que Ele fez. Olha qual é a obra que Ele fez. O que mais nós estamos querendo? O que mais que eu estou querendo? O que mais que você está querendo? Volta em Salmo 103, que ele continua. A partir do verso 8, olha o que ele vai dizer aí agora. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. O verso 10 ele diz como? Olha para você ver, porque do verso 3 a 5, ele está considerando a graça de Deus, o favor que Deus nos fez, sem que nós merecêssemos, de forma simplista, é isso. Agora ele vai considerar a misericórdia de Deus. Então lá ele considerou o que Deus fez a ele, sem que ele merecesse. Agora ele vai considerar o que Deus não fez a ele, sendo que ele merecia. Então do verso 3 a 5 ele considera a graça de Deus. Do verso 8 a 10 ele considera a misericórdia de Deus.
Ele considera, olha, primeiro eu vou dizer para você, alma, o que o Senhor te fez, sendo que você não merece. Agora ele diz assim, agora eu vou mostrar para você o que o Senhor não te fez, e você merecia. Compassivo e piedoso é o Senhor, verso 8, lento para a cólera e abundante em amor. Ele diz, pelos nossos pecados, Deus já tinha que ter se apressado para a nossa destruição. Deus já deveria ter vindo como flecha para a nossa morte e a nossa perdição eterna. Ele diz, mas ele não fez isso, ele é compassivo e piedoso, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Engraçado que ele faz isso, sabe com quem? Com quem é filho. Porque lá o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus corrige, mas ele corrige quem é filho. E a sua correção dura para sempre? Não, é uma correção. Ela tem um período que começa, que termina, para o nosso aperfeiçoamento como filho. E no verso 10 ele diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Agora ele está falando do que Deus deveria nos dar e não nos deu. Porque Deus deveria ter nos tratado segundo os nossos pecados. Às vezes Cristo vai dizer assim, a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4, ele vai dizer, todas as almas são minhas. E a alma que pecar, esta morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele está dizendo agora assim, vocês pecaram, e ele não fez isso. Nós pecamos, e ele não nos matou. Nós pecamos, e ele não nos deu a consequência do pecado. Nós pecamos, merecemos o inferno, mas ele diz assim, mas ele não nos deu o inferno. Pelo contrário, no lugar da consequência do pecado, ele nos deu aquilo que não merecíamos, o seu amor perdoador. Então ele está dizendo, alma, você precisa considerar isso. Olha Tito, capítulo de número 3, se eu não me engano. Tito 3. Depois de Timóteo. Tito capítulo 3, a partir do verso 3. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, verso 5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que Deus ele usou de misericórdia conosco. Está dizendo, quando nós merecíamos o pior, Deus então não nos tratou segundo os nossos pecados, ele nos deu o inverso disso. Se eu não me engano é Isaías 54, versos 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento,
mas com bondade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É isso que o salmista está pedindo para ele considerar. Ele diz: você já considerou a graça de Deus, você já considerou os feitos de Deus e as suas promessas. Ele diz: agora considera isso, que Deus não te tratou como você merecia, Deus não nos tratou como nós merecíamos. Irmão, vamos lá, nós queremos mais do que isso? Por qual motivo você está insatisfeito? Por qual motivo nós entramos em uma insatisfação terrível? Quais são as coisas que estão nos angustiando? Quando nós consideramos essas coisas, como o salmista está fazendo, quando nós consideramos essas coisas, fala sério, fica pequeno as demais coisas ou não fica? Volta no Salmo 103. Verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para os que... Viu? Ele diz assim: ele não vos tratou do jeito que vocês mereciam. Antes ele fez o quê? Ele vai dizer: pois quanto o céu está elevado acima da terra, ele vai dizer a mesma distância que tem a terra do céu. Está dizendo, é óbvio que isso é muito além, o amor de Deus vai muito além disso, mas é uma forma de expressar uma coisa absurda, é uma maneira de expressar uma coisa absurda. Ele diz, da mesma forma que o céu está distante da terra, ele diz, verso 11, assim é grande o seu amor para com os que o temem. No verso 12 ele diz, quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então ele está dizendo, como se ele dissesse, pegue o extremo do oriente e o extremo do ocidente, aí ele vai dizer assim, assim Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. Ele diz, eu não posso continuar assim, a minha alma não pode continuar abatida assim. Verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que... Ele vai usando figuras de linguagem. A distância entre o céu e a terra é o tamanho do amor de Deus. A distância entre o extremo oriente e o extremo ocidente, ele está dizendo, é assim que os nossos pecados têm que estar distante de nós. E ele diz no verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. No verso 14 ele diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece. É uma forma de dizer que nós, como seres humanos, nós somos o quê? Passageiros. Nós, como seres humanos, somos passageiros. Mas olha que coisa maravilhosa. Verso 17. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade. Então ele está dizendo, nós como seres humanos, nós somos passageiros. Mas o amor de Deus é eterno, não passa. Só que ele não diz só o amor de Deus é eterno. Ele diz aí, ó, verso 17, mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Então olha o que ele está dizendo assim, vocês como seres humanos, ou nós como seres humanos, somos passageiros, mas o amor de Deus é o quê? Eterno. Só que ele vai dizer assim, só que esse amor vai colidir com esse homem passageiro.
De um lado você tem um homem passageiro, do outro lado você tem o amor eterno de Deus. E ele está dizendo, esse amor eterno, pela cruz do Calvário, vai colidir com o homem passageiro. Sabe qual é o resultado disso? Que Jesus vai falar umas coisas que nos ouvidos dos judeus eles fazem, esse cara é doido. Esse cara é doido. Olha para você ver o dia que Lázaro morreu, em João capítulo 11. João capítulo 11. Verso 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim, crês isto? Ele vai dizer que todo aquele, verso 26, todo aquele que vive e crê em mim, ele vai dizer assim, nunca morrerá. Daí ele falou assim, não vai morrer? Então a gente vai ficar aqui para sempre? Está dizendo, não. Continua a mesma lei, a mesma regra. Vocês são passageiros. Humanamente falando, passageiros. Ele diz, a questão é que quando você passar, estando em mim, você permanecerá. Olha que coisa mais doida, né? Senhor, mas nós somos passageiros. Sim, são passageiros. Quando essa coisa humana passar, vocês vão permanecer. Não entendi, vou te explicar. O dia que o seu corpo for sepultado, tendo você morrido em mim, ele disse, você estará de pé na eternidade. É por isso que lá em Apocalipse 6 você vê almas dos que morreram por causa de Cristo conversando com ele. Então quem viu essas pessoas, esses crentes morreram, que diz, poxa, morreu, né? Olha lá, foi degolado. Nossa, esse aqui foi queimado no fogo. Esse aqui foi, nossa, coitados, morreram tão feio, né? E eles estão lá do outro lado conversando com o Senhor, reinando com Cristo. Porque Jesus disse, e ele estava falando muito sério, aquele que crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. A nossa visão sobre morte é uma pobreza, não é? O nosso lado humano, ele se desespera com isso. Mas quando nós damos atenção para o que Jesus falou, olha o verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca. Então olha para você ver o que acontece quando há esse impacto do amor eterno de Deus com o homem passageiro. Coração transformado. Somos lavados do nosso pecado, purificados, nascemos de novo, recebemos uma nova vida. Deus nos dá dons, enche a nossa boca de bem e diz, quando o corpo tombar, você vai estar comigo do outro lado. Olha que coisa animadora para a nossa alma insatisfeita. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5. Verso 1. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus o quê? Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É o resultado dessa colisão do amor eterno e o homem passageiro. Ele está dizendo, agora que o amor eterno vos alcançou, enchido-vos de graça, de misericórdia, de compaixão, ele diz, agora que isso aconteceu, a morte para vocês nada mais é do que a troca de uma casa. Você simplesmente quando morre está trocando esta casa por uma outra casa.
Sabemos que se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, isso é, esse corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E detalhe, quando Jesus vier em sua glória, Ele faz questão de ressuscitar essa carcaça, transformá-la para que cumpra-se o efeito da sua graça, que nos livrou da morte, tanto espiritual, quanto eterna, quanto física, porque Jesus venceu a morte. É isso que o salmista está dizendo. Vocês são passageiros, hoje vocês estão aqui, e como um vento, daqui a pouco vocês não estão mais, mas o amor de Deus sobre vocês é eterno. E quando essas duas coisas entram em uma colisão, Ele está dizendo, esse é o resultado, o destino é eterno, a troca de uma casa por outra. Irmãos, que as nossas almas insatisfeitas possam despertar hoje, sabe? Paulo foi bem enfático em dizer, gente, sem esperança, sem Deus no mundo, é quando vocês eram ímpios. Aí hoje a gente está vivendo, parece sem Deus e sem esperança. Os crentes estão vivendo sem esperança. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu vou falar de novo, os crentes estão com medo de troca de governo. Irmãos, Paulo faz questão de repetir para nós, sem Deus, sem esperança, é quando vocês eram mundanos, quando vocês estavam no pecado de vocês, ele diz, agora não, agora é com Deus e com esperança. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, ainda que nós estamos neste mundo, ainda que Deus já trouxe um impacto em nossa vida neste mundo, mas nós não fomos feitos para este mundo, nós somos feitos para o mundo vindouro, tanto que esse mundo passa, mas o mundo vindouro permanece para sempre, e nós estaremos com Cristo para sempre. E o salmista insiste com a sua alma, ó alma insatisfeita, considera essas coisas. Salmo 103. Versos 17 e 18. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os... Então ele está dizendo, para estes foram impactados pelo amor de Deus, mesmo sendo passageiros. E o resultado disso é a graça impactante, tanto na nossa vida enquanto estivermos aqui, como no porvir. Ele vai encerrar no verso 19, aí ele começa a encerrar, no verso 19 ele diz assim, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre... O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre o ocidente, sobre o oriente, sobre o A e o B. Não, então ele domina sobre os crentes. Não, ele diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Não há 1 milímetro sequer neste mundo que o reino de Deus não domine. Não há 1 milímetro sequer neste âmbito terreno que Deus não exerça domínio. Para você ter ideia, se eu não me engano, é Provérbios 21, olha para você ver. Pode Salmos aí, né? Provérbios 21.
21, verso 1. Como ribeiros de águas é o coração de quem? Do rei, na mão do Senhor. E tudo o que quer, ele está dizendo, eu mudo o coração se eu quiser. Está aí o rei que governa, está fazendo do jeito que ele quer. Ele diz, se eu quiser eu mudo o coração dele, se eu não quiser eu não mudo. Ele diz, não há nada nesse âmbito terreno que Deus não domine. Lembra o que ele fez com o faraó? Ele tirava a dureza do coração do faraó. O faraó vai lá, sai povo, diz, tá duro de novo. Aí não vai sair mais. Ele disse, eu faço o que eu quiser. Eu governo tudo. Eu mudo o coração que eu quiser. Se eu não quiser, eu não mudo. Simples assim. Quer dizer, eu estabeleço um rei, eu tiro o rei. Eu coloco você aqui, depois eu tiro você daqui. Porque ele domina sobre todos os homens, ele domina sobre toda a criação. O salmista vai chegar a dizer que ele pôs um limite para o mar, diz, mar, só até aqui, viu? E o mar vai e volta. Por que você acha que o mar vai voltar? É porque aqui a água é mais rasa. É porque Deus diz para o mar, vai até aqui e volta. O dia que for para passar, eu te falo. Nós falamos esse dia, né, estudando lá, sobre o Senhor que sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. O sol está lá por quê? Porque, beleza, tem um monte de lei, mas quem é que criou essas leis para sustentar essas coisas flutuando no ar? Porque Ele domina sobre tudo. E nós somos crentes medrosos, servindo a um Deus que domina sobre tudo. Não, é incoerente, irmãos. Não faz sentido sermos crentes medrosos, dizendo servir um Deus que domina sobre tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre... O dia que Nabucodonosor foi soberbo, e ele olhou para o reino, e olha que Deus já tinha se apresentado algumas vezes antes para ele, na interpretação de Daniel lá no capítulo 2, depois no capítulo 3, os 3 jovens que foram lançados não se queimaram, ele ainda viu o quarto, onde tinha um quarto lá, eu vi que tinha um quarto, semelhante ao Filho de Deus, ele já tinha tido alguma revelação, mesmo assim lá no capítulo 4, ele olha para o seu reino e diz, foi o meu braço que fez tudo isso. Deus, vou te mostrar que não foi, e ele passa 7 anos comendo capim igual animal, porque como ribeiro de águas é o coração do rei na mão do Senhor, e Deus o muda a hora que quiser. Olha o que ele vai dizer, Salmo 103. Não estamos vendo a história do diabo, é a história de Deus, gente. É a história de Deus. Deus é que domina sobre tudo. Você acredita que tem gente que acredita, né, algumas pessoas vão chamar de maniqueísmo, a ideia de que Deus, existe 2 forças que dominam o mundo, a força do bem e a força, isso é a maior balela que existe, não existe 2 forças dominando o mundo. O que o salmista está dizendo no Salmo 19, vamos todo mundo ler junto? No Salmo 103, verso 19, 1, 2, 3 e... Sobrou o que para o lado do mal? Não existe 2 forças dominando este mundo. Existe uma força só dominando. Você tem até o mal, mas não está no domínio. Até o mal para atuar, até Satanás para atuar, ele tem um limite que Deus colocou para ele, vai até aqui. Você vai ler o livro de Daniel, ele permite que ele persiga os santos, que ele vença os santos no sentido físico, vai matá-los, persegui-los, vai tomar seus bens e um monte de outras coisas. Ele diz, eu até permito isso, mas daqui a pouco você vai ver que acabou para você. Porque Deus domina sobre tudo. Não existe 2 forças dominando esse mundo, só Deus domina sobre tudo. Diante disso, para encerrar, verso 20, 21 e 22. Bendizei ao Senhor, anjos seus,
magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais. Vós, ministros seus, que executais a sua vontade, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, Deus domina sobre tudo. E no verso 22 ele diz: e bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu, ou seja, tudo deve adorar a Deus. Se Deus nos tratou assim, não nos tratou segundo o nosso pecado, antes usou de graça para conosco. Se Deus tem nos feito bem, se Deus nos encheu de bens, de benefício, por meio da cruz de Cristo, e se Deus domina todas as coisas, Ele diz: agora só nos resta uma coisa: adorá-lo. Adorá-lo. E ele começa a dizer à criação: bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpris suas ordens, que obedeceis sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais. Vós, ministros seus, que executais sua vontade. Ele diz: vão, louve a Deus. Que os astros no céu louvem, que os anjos no céu louvem, que os crentes na terra louvem, que o mar louve, que tudo louve, porque Deus domina sobre tudo. Aí agora eu encerro em Apocalipse capítulo de número 5. Apocalipse capítulo de número 5. A partir do verso 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. E aos 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem é que adorou aqui? Toda a criação. Toda a criação. É isso que o salmista está fazendo lá no Salmo 103. Ele começa a fazer uma reflexão. Ele diz: a minha alma batida, você não pode ficar abatida assim. Você está se esquecendo do que Deus fez por você. É isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Vamos ficar de pé?